Então, terceiro ano, hoje é quarta-feira, 26 de agosto, aulinha aqui às 10h30. Eu deixei também, na verdade eu deixei programado para o meio-dia aparecer lá no Classroom novamente para vocês o simulado 2, né? Semana passada eu coloquei um e alguns alunos fizeram, né? Não é obrigatório, faz quem quer, né? Serve um pouquinho para treino aí. Dessa vez são 12 questões de equações trigonométricas, dá para dar uma treinada lá. Então, se você colocar aí 5 minutos, que seria um tempo até que razoável, você aí em 1 hora você resolve as 12 questões aí. Então, vai ficar disponível do meio-dia até as 8 horas da noite, né? Nesse intervalo aí você pode entrar a qualquer momento e fazer. A partir do momento que você abre o questionário, se você fechar, você perde. Então, tem que abrir e aí resolver as questões, enviar e tal. Porque se você fechar ali, você vai perder o seu questionário, você não consegue abrir novamente. Ao terminar o questionário, você vai receber uma cópia no seu e-mail com as questões, né? Com a cópia das questões. Já vai ter o retorno daquelas que você acertou e o feedback, se você errou algumas ali, já tem um resuminho ali mais ou menos para você entender a resolução dele. Então vai estar disponível a partir do meio-dia para vocês. Gente, funções trigonométricas, né? Vocês estão vendo aqui a minha tela do GeoGebra, que algum professor aí já deixou montado para a gente, o professor Mário, que não sei quem é não, mas é um cara muito legal que disponibilizou para a gente esse material pronto aqui. Então eu tenho numa equação, numa função trigonométrica, alguns parâmetros. E conforme eu altero esses parâmetros, altera a minha função. O gráfico é alterado, né? Algumas semanas atrás a gente aprendeu o funcionamento de uma equação, de uma função, né? Como que o gráfico é construído a partir do ciclo trigonométrico, e hoje a gente vai ver o comportamento ao se alterar o parâmetro, né? Então, uma função trigonométrica, ela tem aqui, deixa eu ver se eu anoto aqui, né? A mais B, que multiplica seno, cosseno ou tangente, né? Ou qualquer uma outra razão trigonométrica aí, e dentro do meu arco aqui eu tenho um parâmetro C que multiplica a variável x mais um parâmetro D ali. Conforme eu coloco alguns valores para esses parâmetros, modifica o funcionamento, né, a estrutura do meu gráfico. O meu gráfico começa a sofrer algumas alterações. Todas essas letras aí, quando eu atribuo um valor, esses valores são fixos, né? Por isso que eles são parâmetros. A única coisa que é variável aí é o y, né? E o x. Né? O x é o meu arco e o y vai ser a minha imagem. Então vamos pensar, por exemplo, se eu alterar aqui ó, o valor de a. Primeiro, nessa função que está aqui, o seno, acho que eu já falei em alguma aula anterior, eu tenho a linha média, né? Que é aquilo que corta o meu gráfico no meio, corta a minha onda ao meio. Mais ou menos aqui, né? Então, como o meu A é zero na função fundamental, na senoide, a minha linha média coincide aqui com a abscissa, né? Ela passa aqui, veja como ela divide a minha onda ali ao meio. E a minha imagem, então, ou a minha amplitude dessa onda, o meu B vale 1, então é o tamanho dela aqui, ó, ela varia de 0 a 1 e de 0 a menos 1. Ok? Então eu tenho que o meu parâmetro A é igual a 0 e o meu parâmetro B é igual a 1. O meu período é 2π, então essa aqui é a minha senoide fundamental. Ok. Vamos ver o que acontece se eu passar o meu parâmetro A para igual a 1. Conforme eu vou alterando ele aqui, ó. Olha só, o que está acontecendo com o meu gráfico? Ele deslocou-se na vertical. Se eu continuar aumentando, ó, mudando o meu parâmetro, ele vai continuar subindo.
Olha só, parei em A igual a 2. Veja que a minha equaçãozinha está aqui, né? Y igual a 2 mais seno de um x mais zero, né? Foi o único parâmetro que eu modifiquei, foi o A. Veja como a minha linha média agora está passando em cima do 2, ó. Passou aqui em cima do 2, ó. Tá bom? Então, esse parâmetro A, ele define a minha linha média, exatamente o centro ali, né, da minha onda, que a gente chama de linha média. E observe que a minha amplitude de onda continua sendo 1. A amplitude desse gráfico aqui continua sendo 1. Então, veja, se eu estou alterando, né, verticalmente o meu gráfico, consequentemente, eu estou alterando a imagem dessa função. Então, observe que a imagem agora, que antes era menos 1 e 1, agora, como a minha amplitude continua sendo 1, então, a minha imagem vai de 0 até 1, né? E de 2 para 1, né? E aqui, da linha média, de 2 até 3. Então, a minha imagem varia de 1 a 3. Então, observe, se você tem a sua linha média, que é o parâmetro A, você vê qual é a sua amplitude, que é o parâmetro B, e aí você define a imagem da sua função. Muito simples isso. Você pode construir isso, tanto se o exercício te der já a função pronta, você consegue construir o seu gráfico. Ou se ele te der um gráfico, você consegue definir a sua função apenas olhando para os parâmetros e o comportamento dessa função aí no gráfico desenhado. Tá? Vamos ver agora se eu alterar o meu parâmetro B. Por enquanto, o meu B está igual a 1, né? O B só não pode ser 0, né? Porque senão ele vai multiplicar o arco ali por 0 e aí ele matou, deixa de ser uma senoide, né? Vamos subir o meu B. Olha só, conforme eu vou aumentando o valor de B, olha como a onda está aumentando. Cheguei em 2. Então, ao alterar o parâmetro B, eu estou aumentando o tamanho da minha onda, a sua amplitude. Consequentemente, eu estou mexendo na minha imagem. Então, se eu alterar o parâmetro A ou alterar o parâmetro B, eu mexo na imagem da minha função, né? Eu continuo com a linha média em cima do 2. Deixa eu traçar aqui de novo. Porque o A é igual a 2. Então, a minha linha média continua aqui em cima do 2. E a minha imagem agora, ó, ela sobe também 2 valores acima. Então, a partir da linha média, se o seu parâmetro B vale 2, então é só você jogar 2 para cima e 2 para baixo. Então, a sua imagem vai de 0 até 4. Okay? Então, 2 acima e 2 abaixo da linha média. Simples assim. Só somar e subtrair. 2 para cima e 2 para baixo. Se eu continuar subindo, se eu continuar aumentando o meu parâmetro, eu continuo aumentando e variando a minha imagem. Ó. Cheguei em 3 agora, minha linha média é 2, então eu tenho 3 para cima e 3 para baixo na minha imagem. E no fim das contas, a gente precisa de 3 informações de um gráfico. O domínio, e o domínio no seno e cosseno são todos os reais. A minha imagem, que depende do parâmetro A e B. Né? E o meu período, que a gente vai ver que vai depender do parâmetro C ali. É só o que a gente precisa. Tanto para seno quanto cosseno é a mesma história. Na tangente tem alguma diferencinha simples ali também, tá? E se eu ficar com um parâmetro negativo, né? O que vai acontecer aqui? Só inverte a função, né? O gráfico vai invertendo, ó. Tá? Ele inverte. Ele é a mesma papagaiada, ele só fica invertido. Vou fazer de novo para vocês verem. Ó. O gráfico está nessa posição, e aí conforme ele vai ficando positivo, ele vai invertendo o gráfico. Ó. Tá ok? Não muda nada em termos de imagem, apenas a posição do gráfico que fica invertida.
Bom, e se o meu parâmetro A for negativo? Aí eu começo a descer ele, ó. Vai descendo, vai indo para baixo, ó. Vou parar em 2, menos 2. Então, a minha linha média agora, ó, passando em cima do menos 2. E como minha amplitude é 1, então é 1 para cima e 1 para baixo. Então, menos 1 e menos 3 são as minhas imagens. Simples isso, né? Não tem muito segredo. Deixa eu voltar aqui para ficar no eixo bonitinho aqui. Ó. Isso aqui, se tivéssemos mais tempo, a gente ia ficar brincando, não tem pão isso aqui. Bom, o C, parâmetro C, veja que é o que está multiplicando o x dentro da minha função aqui. Isso aqui altera apenas o meu período. Olha só, olha o tamanho da minha onda, né? Veja que ela vai de 0 e ela se repete em 2π, né? Minha função periódica, ela vai de 0 a 2π. A partir de 2π ela começa a repetir novamente. Se eu aumentar o C, olha só como está acontecendo com a onda. Ó. Ela está comprimindo, né? Porque eu estou aumentando, ou melhor, estou diminuindo o seu período, né? Olha lá, estou diminuindo. Quando eu cheguei aqui em 2, olha lá, o meu período agora foi de 0 a π. Aí tem uma formulinha, né? Para a gente calcular isso aqui. Acho que a maioria já sabe aí. Mas o meu período é igual a 2π dividido pelo módulo de C. Né? O período é 2π dividido pelo módulo de C. Então, como eu coloquei o C igual a 2, então o meu período é igual a 2π dividido por 2. E o meu período é igual a π. Ok? Então, aí, como está no gráfico, bonitinho ali. Tá bom? Então, é só seguir essa formulinha, 2π dividido pelo parâmetro C, e aí está feita a nossa, está dado aí o nosso período. Então, são as 3 informações que vocês precisam. Domínio, então seno e cosseno são todos os reais. E imagem depende dessa alteração vertical aí, né? Ou parâmetro A ou parâmetro B. O que mais? Se eu jogar o C negativo, vamos ver o que acontece. Ele começa a aumentar, né? Aí vai diminuindo de novo, só inverter o gráfico. Vamos ver, para cá, ele vai aumentando, pá, e ele inverte o gráfico. Mesma ideia. Bom, e o D? O D ele não serve para muita coisa em termos práticos, assim, né? Para uma resolução de exercícios. Tem alguns específicos que ele pede, né? Mas ele não altera a imagem, ele não altera o período, ele não altera nada. Ele gera um deslocamento no eixo horizontal. Olha só como está o meu gráfico aqui, né? Está nessa posição aí bonitinho. E se eu aumentar o meu D aqui, ó, olha só, começa a deslocar. Se ele está indo para a direita, né, está aumentando, ficando positivo, ele vai se deslocando para a esquerda. E se eu for diminuindo aqui para o D negativo, ele vai se deslocando para a direita. Tá? Então, aqui está em radiano. Né? Normalmente, o exercício, quando quer facilitar um pouquinho, ele coloca em grau, o arco ali bonitinho, π sobre 4, π sobre 3, já dá uma facilitada para a gente. Ele colocar 2 radiano aqui é sacanagem. Então, o parâmetro D é apenas o deslocamento horizontal do gráfico. Os valores são os mesmos, as coisas não modificam, a imagem é a mesma, o domínio é o mesmo, a amplitude, tudo normal, só que tem um deslocamento ali. E no material de vocês ele traz alguns exemplos desse deslocamento. Bom, o cosseno é a mesma coisa, não muda. Vamos ver a tangente. A tangente dele, eu acho que eu criei no GeoGebra aqui. Deixa eu ver. Está aqui. Antes dele, ó, eu tenho aqui o deslocamento. Eu coloquei até o π sobre 4 ali. Eu tenho a minha senoide tradicional. Vocês estão vendo o meu GeoGebra aqui, né? Com a senoide amarela.
Sim. Beleza. Sim. Então tá aqui a minha senoide, né? A função fundamental. E aí eu tenho um deslocamento aqui que eu criei, né? Π sobre 4 aqui, eu criei essa funçãozinha, aí tá em azul. Veja como ela se desloca, né? Π sobre 4 para a direita. Então em azul aqui, ó, ele tem um deslocamento de π sobre 4 de 45 graus ali para a direita. Tá? Então é isso que acontece com o parâmetro D quando ele é alterado. É só esse deslocamento horizontal aí. Lembrando que você for calcular aqui, você tem que lembrar que é a soma de arcos, né? Aí tem que usar a nossa relaçãozinha lá. Seno, cosseno vezes seno. Fecha aqui a tangente. O que muda na tangente? A primeira coisa que muda é a imagem. A imagem dela é infinita, né? Para cima e para baixo, do lado negativo e do eixo do lado positivo. Então a imagem já é infinita, é o que muda do seno para o cosseno. E o domínio dela já não é mais todos os reais, porque ela não se define em 90 e 270 graus, né? Ou seja, π sobre 2 e 3π sobre 2. Então a gente escreve ali que o material até traz, acho, em algum lugar aí acho que tem. O domínio, deixa eu ver se eu escrevo aqui bonitinho. O domínio, né, da tangente é π sobre 2 mais k vezes π. Ok? K vezes π. Tá? Então, quando π sobre 2 mais k sobre π, ela não se define, tá bom? Então, o meu arco ali, deixa eu pegar, deixa eu escrever ele certinho aqui, senão vai ficar errado. Se o meu arco, parâmetro lá, cx mais d, precisa ser diferente, mais d, precisa ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ok? Então, porque ela não se define, né? Dá para ver aqui no meu gráfico que nesses π sobre 2 aqui ela não se define. Ó. Então, o domínio muda um pouquinho em relação ao seno e cosseno por conta dessa restrição que existe aqui. Então, essa é a tangente. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilinho? Deu para pegar relembrar aí o que é uma função, ou quem tinha alguma dificuldade, deu para entender um pouquinho melhor? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui do material. Deixa eu ver aqui. Eu tenho na página 104, 3 seno de x. Acho que isso a gente já viu, né? 3 mais seno de x. Então, o A agora é 3. O A é 3. E o material ele desenhou ali pra gente, ele não desenhou, né? Ele só pediu para esboçar o gráfico. Então, na hora de esboçar, a linha média passa em 3, ó. E a amplitude é 1, não varia, né? O B é 1. Então, na hora de construir, fica muito fácil. Aí você enxergar, né? Domínio todos os reais, imagem vai de 2 a 4, e a linha média passa exatamente em 3. Então, veja como fica fácil, né? De você construir o gráfico a partir do momento que você entende como os parâmetros funcionam, né? Um outro exemplo que nós temos aqui é o x menos π sobre 4. Agora eu sei de onde eu tirei isso. É o exemplo 2 na página 104. Então eu já tinha desenhado ele no GeoGebra para a gente ver aqui. Para mostrar o deslocamento dele, né? Ele tem um deslocamento ali de 45 graus para a direita ali, comparado com a senoide fundamental. O domínio continua sendo os reais. A imagem continua sendo de menos 1 a 1. E o período continua sendo 2π.
que mais? Outro exemplo que eu peguei aqui. Deixa eu ver. Ah, tem um da Fulvestre aqui que eu acho que eu achei interessante. Deixa eu ver. Que tem aqui na página 105. Aqui no meu computador eu abri a apostila de vocês. Vocês estão vendo ela ou eu tenho que compartilhar essa tela? O que vocês estão enxergando aí? Só o gráfico. O gráfico? Então eu vou compartilhar a tela nova aqui, peraí. Agora é para estar aparecendo a apostila. Agora sim. Funções trigonométricas, deixa eu ver se eu peguei que página que é essa aqui. Página, Fulvestre, exercício 6. Olha só, ele deu pra gente ali, ó, exercício 6, aí, exemplo 6, né, na página 105. Dá uma ampliada nisso aqui. Aí. A figura a seguir mostra parte do gráfico da função, né? E aí ele pergunta lá, a figura a seguir mostra parte do gráfico da função. Ele quer saber que função é essa, como que a gente define. Aí tem a resolução, acho que o material de vocês deve ter também essa resolução, né? Eu acho que o meu é igual, sei lá. Gente, olhando só o gráfico, você já sabe, ó, que a linha média é o eixo das abscissas, então o A igual a zero. O A igual a zero. O que mais que dá para eu saber aqui? Só olhando o gráfico. Que o meu B tem amplitude 2, né? Então, o meu B igual a 2, que é a amplitude, ó. Aí, ó, vai de 0 a 2 e de 0 a menos 2. Então, o B vale 2. Já tem outro parâmetro da minha função. O que mais? Ó, ele vai o período, então eu preciso de 3 informações, né? A minha imagem, para eu definir a minha amplitude e tal, minha linha média que é 0, e o meu período que vai de 0 a 4π. Defini já, ó. Π, o período é igual a 2π sobre o módulo de C. Como o meu período vai de 0 a 4π, eu tenho 4π igual a 2π sobre C. E C igual a π, né? Porque aqui vai ficar C 2π dividido por 4π. Corta, o meu C é meio. Pronto. A partir desse momento eu já consigo saber aqui que a minha resposta pode ser a letra B, né? Porque olha só, o meu coeficiente, meu parâmetro B é 2 e eu tenho 1 sobre 2 no lugar de C. Então, C igual a 1 sobre 2. Então, o meu gráfico, minha função só pode ser 2 que multiplica seno de meio que multiplica x. X sobre 2. Então, só entendendo o funcionamento e sabendo como que os parâmetros modificam a função, você já tem todas as informações a partir do gráfico dado para ver qual é a função que ele se destina. Se, por exemplo, aparecesse o cosseno ali, que nas alternativas só tem seno, né? Aparecesse ali 2 cosseno de x sobre 2. Aí era só você atribuir valores aqui, ó. Quando vale 2π, ó, quando x igual a 2π, a imagem tem que ser 0. Então, só ia bater para seno. Tá? Então, do gráfico dado, você consegue construir a sua função. E se ele te der a função, você consegue construir o gráfico só sabendo como funcionam os seus parâmetros. Então, não é um negócio tão complicado, né? Bom, acho que tem uma resolução ali. Eu não sei nem como que ele fez isso aí, eu não olhei ainda. Mas deve ter seguido mais ou menos essa lógica aí, tá? Quando eu vou fazer prova por aí, gente, eu só dou uma olhada de novo nessa parte de trigonometria, eu só dou uma olhada de novo em como funcionam os parâmetros ali e vou para a prova e vou substituindo valores, crio o gráfico e tal, não tem segredo, viu? Trigonometria nem é um negócio para se perder muito tempo.
porque é mais tranquilo, né? Bom, outro exemplo que eu separei, deixa eu ver o que tem aqui. Tem um da PUC aqui na página 106. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha visto que era mais difícil. Deixa eu ver. Da PUC, exercício 8. O gráfico seguinte corresponde a uma das funções de reais a seguir definidas. A qual delas? Ah, tá. Aí, ó. Ele me deu o gráfico e a partir do gráfico ele quer saber qual é a função. E agora, nas minhas alternativas, ele já deu uma complicada. Apareceu tanto o seno quanto o cosseno, né? Então, veja, ó. Minha linha média, passando no 1. Ele até deu a linha média, ó. Né? Tá aqui, ó. Ele até informou a linha média. Então, o meu parâmetro A é 1. Né? Eu não consigo fazer uma linha reta nem usando a ferramenta aqui, cara. Passei por cima do negócio, do pontilhado. Santo Deus, deve ser neurológico isso. Vou fazer de novo. Aqui. Rapaz, passei em cima de novo. Mas tá bom. Então, a minha linha média é o 1. É 1. Então, meu parâmetro A é igual a 1. O que não tiver o 1 aqui como parâmetro, ele já está excluído, né? Então, na letra A tem, na letra B já não tem, já era. Na letra B o A é 1. Na letra C está ali, ainda tem. Na letra D não. Na letra E tem. Beleza, já eliminei 2. Agora, o que eu tenho aqui? Que a minha amplitude, ó, vai de 1 até 2 e de 1 para 0. Então, a minha amplitude é 1. Consequentemente, o meu B igual a 1. Né? Meu B igual a 1. Acabou. Acho que já até matou o exercício, não é não? Sim ou não? O que falta eu saber ali? Minha amplitude é igual a 1, meu B é igual a 1. O que sobrou para mim? Estão entendendo um pouco? Ou eu estou? Sim, estou entendendo. Beleza. Então, olha só. O B é 1. Então, a minha letra E já era. Ó. Já eliminei a letra E. Porque no E ali o B está igual a 2. Então, já não serve mais. Fiquei entre A e C. Ok. A partir daqui, eu acho que eu estou vendo aqui no material, ele já faz atribuição de valores. Né? Quando o X, para definir se ela é seno ou se é cosseno, né? Quando x for 0, quando x for 3π sobre 4, a imagem é 0. E aí você já pode substituir tanto para seno quanto para cosseno e ver qual vai dar certo. Né? Porém, você pode definir o período aqui também. Ó. O período ele vai de menos π sobre 4 até 3π sobre 4. Então é só você fazer a diferença entre eles. 3π sobre 4 menos π sobre 4. Vai ficar 3π sobre 4 mais π sobre 4, que vai dar 4 sobre 4, que é igual a π. Né? 4π sobre 4 é igual a π. Então, o meu perímetro, o meu período, nossa senhora, o meu período é π. Se o meu período é π, eu posso fazer isso aqui, né? Período igual a 2π sobre o meu parâmetro C. π igual a 2π sobre C. Então, C igual a 2. C igual a 2. Então, a única que dá, ó, eu estava entre A e C, né? Então, eu tenho aqui o meu parâmetro C igual a 2 aqui, ó, que está multiplicando o X, que é aquilo exatamente que influencia no cálculo do perímetro, do período. Então, a minha alternativa, eu só fico com a alternativa A. Tá? Então, a minha função dada é seno de 2x mais 1. Então, tem vários caminhos. Trigonometria não é uma matéria para se errar em vestibular.
Não é uma matéria para se errar em vestibular, tá? O material didático, que eu estou vendo aqui, ele já nem se preocupou com o período. Ele veio direto atribuindo valores, né? Quando ele ficou entre A ou C, ele veio aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, e já atribuiu valores, ó. Olha lá. Quando a função 3π sobre 4 é igual a 0, né? Ali, aqui também já definiu que a imagem é 1, então o x é 0. Ele também olhou pelo gráfico, ó. Ele olhou aqui, ó. F de 0 igual a 1 e f de 3π sobre 4 igual a 0, ele já definiu que é uma senoide. Então, são vários caminhos para você resolver. Então, se você tem o gráfico, você constrói a função. Se você tem a função, você constrói o gráfico apenas sabendo como funcionam os seus parâmetros. Ok? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Acho que foi uma aula rápida, expositiva. Eu não gosto de aula expositiva, mas eu acho que minimamente foi bom. Né? Deu para entender? Alguma dúvida? Deu para entender, sim. Beleza. Eu deixei tarefinha para vocês, né? Então, vocês têm hoje o simulado, para quem quiser. Recomendo. Ele não é tão difícil, mas ele trabalha muito conceito, tá? De equações, para a gente trabalhar um pouquinho. E eu deixei aqui uma tarefinha. Deixa eu ver qual foi a tarefinha que eu passei para vocês aqui. Vamos pegar aqui na atividades. Exercícios 302 e 303, na página 108. Então, lá, módulo 16, funções trigonométricas, exercícios 302 e 303. Tá? Eu pus programado para amanhã, não, daqui a pouco eu vou alterar, já vai postar já. Então, exercício 302 e 303 na página 108, vocês têm até semana que vem para me entregar aí, tá bom? Para dar uma treinada. E aí, semana que vem a gente faz mais alguns exercícios. Beleza, gente? Tranquilo? Beleza, de boa. Fechou, então. Abraço, espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem aí que a gente vê o que faz. Valeu. Fechou, valeu, Ronaldo. Até semana que vem. Obrigadão. Valeu, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Até semana que vem. Ronaldo, obrigada. Tchau, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Valeu. Valeu, Ronaldo. Valeu.